Jesus nos abençoe, nos inspire, né? Que a gente possa entender e trazer bastante coisa para a nossa vivência diária do estudo. Antes de começar o capítulo realmente, vamos fazer uma observaçãozinha. Vocês viram que André Luiz usou 2 capítulos, o anterior que a Marilsa fez e esse agora, só para narrar essa viagem? Um capítulo, o anterior, foi a preparação para a viagem. Vamos relembrar, porque já faz alguns dias, né? Que é aquele capítulo que eles recebem, eles vão lá no gabinete de auxílios magnéticos às percepções. E que eles recebem um acréscimo de visão, um melhoramento da visão, porque eles precisariam disso. Vocês lembram disso? Foi acrescida, foi melhorada a visão de André Luiz e de Vicente para que eles pudessem fazer a viagem. E nesse capítulo que a gente vai estudar hoje, narra a viagem propriamente dita. E a gente começa o capítulo, ele falando assim, ó: depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessamos imensas distâncias. Surgiu uma região menos bela. Nós vamos voltar lá no capítulo anterior para a gente relembrar. O Aniceto já tinha avisado André Luiz e o Vicente que seria uma viagem diferente para eles. Por quê? Eles estavam habituados a fazer essa viagem da colônia à crosta por uma passagem livre. Aí Aniceto lá explicou. Essa passagem livre era um caminho que era mantido por ordem superior para a atividade. Por exemplo, se um espírito viesse reencarnar, um espírito que já tivesse um certo esclarecimento, ele viria por essa passagem, para que ele não sofresse a influenciação do trajeto. Vamos imaginar assim, para a gente conseguir visualizar, porque a gente precisa materializar tudo para entender, né? Senão a gente não entende. Vamos imaginar que a gente fosse fazer uma viagem para São Paulo. E como a gente estava fazendo um trabalho, a gente tinha um horário para cumprir lá em São Paulo, nós fomos fazer essa viagem de avião. A gente entra no avião aqui, se não tiver nenhuma turbulência, a gente chega lá rapidinho, sem notar muito o trajeto que foi feito. É uma via rápida que não tem obstruções. O avião pousa lá, a gente chegou lá em São Paulo, no nosso destino. Essa é a via rápida que é usada para as atividades de trabalho, que os benfeitores vêm e vão porque facilitando assim o trabalho. Agora vamos imaginar que a gente estivesse estudando e precisasse ir a São Paulo, só que a gente quisesse conhecer tudo o que acontece daqui até lá. A gente ia a pé, né? A gente pegava um ônibus até um pouquinho mais ali na frente, vamos pôr até Ribeirão Preto. Aí depois a gente pegava uma estradinha para a gente conhecer o trajeto, vivenciando tudo o que tem no caminho. E era isso a diferença desse trajeto novo que eles usariam dessa vez. As regiões inferiores entre nosso lar e o ciclo da carne são grandes, que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as rotas terrestres. Se aqui, na nossa estrada, o obstáculo é mecânico, o obstáculo é físico, material, a gente tem que fazer o trajeto desviando lá os obstáculos são espirituais. E no capítulo anterior, o Aniceto ainda explicou que precisa de manutenção. Essa via rápida tem que ser preservada para que possa ser usada. Os obstáculos espirituais que aí existem são constantemente, vamos dizer assim, higienizados, para que ela possa continuar sendo usada como um método de transporte rápido. Mas nessa viagem eles não usariam.
essa via de trânsito livre são usadas pelos trabalhadores, pelos reencarnantes, para evitar o contato com os elementos inferiores, mas naquela viagem que eles estavam fazendo agora, eles necessitariam do aprendizado. Lá na frente a gente vai ver por que eles, vamos dizer assim, foram a pé, né? Que não foram num transporte mais rápido. Isso tudo está no capítulo anterior, que a gente está só relembrando. Depois de um período que eles foram numa condução rápida, mais rápido, começou a ficar meio denso o negócio. Uma região não muito bonita, menos bela. Nuvens espessas. André Luiz começou a perceber que alguma coisa estava impedindo eles de volitar com facilidade. Ele percebe que essa volitação não era um impedimento para o instrutor. Ele, se quisesse, continuaria, mesmo naquela região, volitando com facilidade. Mas o André Luiz e o Vicente não estavam conseguindo, a coisa começou a ficar pesada. Eles não conseguiam aquela locomoção. Vicente e eu fazíamos um esforço enorme para acompanhar o instrutor. Aniceto percebe e considera: a partir de agora nós vamos utilizar a locomoção. A atmosfera começa a pesar muito e não estamos muito distantes de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, porque a gente vai descansar no posto de socorro, um posto antes de chegar em Campo da Paz. Aí o André pergunta: mas que é isso? Por que essa modificação toda no ambiente? Quantas vezes ele já havia vindo e não tinha percebido esse caminho, né? Quantas vezes ele veio pela via rápida e não havia notado toda essa diferença? Aí o Aniceto explica que eles estão penetrando a esfera de vibração mais forte da mente humana. Apesar da distância da Terra ainda ser grande, a crosta está a uma distância muito grande, o que eles estavam sentindo era a influenciação mental da humanidade. O pensamento da humanidade encarnada refletia naquela extensão toda. E era isso, o peso que eles estavam sentindo, que eles não conseguiam nem mais volitar. Aí o Aniceto ainda fala que ali, né, grandes lutas ainda se desenrolam, mas que em parte alguma está escasso o amparo divino, que ali também todos estavam sendo socorridos. E eles vão caminhando naquela região bastante esfumaçada, bastante enevoada, cheia de labirintos. E Aniceto pega e fala: vamos em frente, naquele caminho. Nesse momento, acontece uma coisa muito interessante. André Luiz começa a se sentir feliz. Apesar da situação em volta ser uma imagem toda, o que eles estavam, as penumbras, as sombras tristes, ele começa a sentir uma felicidade dentro dele. Alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Foi a primeira vez que ele pôde perceber isso, né? Aí a gente para e pensa: por que então utilizar aquele caminho? Se eles não tivessem entrado, vamos colocar assim, na escuridão, eles não iam perceber a luz, né? Nem ele, nem Vicente não iam perceber a luz que já começava a irradiar deles mesmos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados de lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Era a primeira vez que André percebia a iluminação dele mesmo, a luz irradiando. E Aniceto, né, vendo a alegria dos dois,
Muito bem, meus amigos. Agradecemos a Deus os dons de amor, de sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Olha que frase profunda. Quem não sabe agradecer, quem não desenvolve dentro de si o sentimento de gratidão, agradecimento, sentir-se satisfeito pelo que tem, não vai saber receber, não vai valorizar aquilo que recebeu. E muito menos pedir alguma coisa, né? Se a gente não valoriza o que a gente recebe, se a gente não sabe receber, muito menos a gente vai saber pedir. A gente só vai saber pedir quando a gente souber valorizar o que a gente recebeu. A gente souber receber. E para a gente saber receber, a gente precisa ter gratidão, ser grato pelo que recebeu. André conta ainda que durante muito tempo ele e Vicente eles ficaram inebriados naquela situação. Aquela luz toda que eles conseguiam e mantiveram-se em preces, repletos de alegria. E depois de algum tempo eles retornaram à marcha. E André conta dessa viagem que as surpresas não foram só essas, eram várias surpresas. Aquelas vias de comunicação, aquele trajeto que eles estavam usando, eram muito diversos das coisas que ele conhecia até ali. Vamos fazer dar uma parada aqui, para a gente fazer uma comparação com uma outra obra que também tem esses trajetos que é bem interessante. Quando a gente lê o livro Voltei, do irmão Jacó, aquela parte, quando ele desencarna, ele é sustentado pela Marta, filha, né? E pelo seu espírito protetor, o irmão Andrade, sustentado lado a lado pelos braços, que eles são levados ao mundo espiritual. E esse trajeto que eles fazem também é muito interessante, como o trajeto de André Luiz aqui no nosso capítulo, do nosso estudo. No Voltei, ele fala que a capacidade de volitar, eles estavam volitando, mas não por capacidade deles, os espíritos, que era um grupo de espíritos desencarnados que estavam sendo levados ao plano espiritual. E que a capacidade de volitar dele estava associada à força mental do supervisor, da pessoa que estava guiando, que no caso ali era o Bezerra de Menezes, que estava levando um grupo de desencarnados para o plano espiritual. O pensamento vigoroso do Bezerra comandava todos e fazia que todos tivessem a capacidade de se deslocar naquela via. Eles não seguiam nem num cordão contínuo para reforçar, eles iam de 2 a 3, tudo de braço dado, para fazer esse trajeto. Eles viajavam sobre vasto abismo de trevas, reflexo das viações humanas. Eles passavam sobre o abismo. Observava, porém, que não se sentia em ascensão, apesar de estar sobre o abismo. E ele nos narra no Voltei que existe uma ponte que eles vão atravessar. Vocês lembram do livro? Que tem uma ponte, quando eles se aproximam da ponte, existe um dos irmãos que recém-desencarnados que estavam com o pensamento mais inseguro com relação a um passado dele. Aí ele começa a ficar, falar algumas coisas, aí eles têm que parar, se recompor, porque na travessia daquela ponte ali eles exigiriam bastante estabilidade emocional, para depois que eles atravessassem para chegar no plano espiritual para onde eles estavam se dirigindo. E depois que eles atravessam essa ponte, eles chegam numa paisagem mais leve, mais clara, o ar impregna-se de perfume, e o irmão Jacó
aqui ainda conta que depois que ele chega lá e que o Bezerra se afasta, ele se sente até enfraquecido. Quer dizer, o trajeto foi todo realizado com a energia mental do Bezerra praticamente carregando eles, né? Aí, a hora que ele se afasta, ele se sente até enfraquecido. E no mesmo livro, mais tarde, quando ele vai fazer uma volta ao planeta, ele já não vai por esse caminho, ele já vai por essa via de condução rápida, aquela via que usualmente os espíritos vêm e voltam, que é aquela que está limpinho, o trajeto limpo, para que seja realizado com mais facilidade. Mas no caso aqui, né, o André Luiz e o Vicente, como eles estavam em processo de aprendizado, eles estavam indo a pé mesmo, eles estavam andando ali e contrastando com todas as dificuldades do trajeto. Porque talvez se não fosse isso, eles não fossem nem perceber que eles já tinham começado a emitir um pouquinho de luz, né? Aquelas vias de comunicação eram muito diversas do que eu conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagem misteriosa, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Aí, ó, tá aí a inspiração dos filmes de terror, né? O pessoal desdobra, vai até lá, vem e monta aqueles filmes que a gente fica assim, cabelo em pé na hora de assistir, né? Picos altíssimos semelhavam-se vigorosas agulhas de trevas desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço, entre grandes abismos. Aves de horripilantes aspectos surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. A gente vê o filme de terror aqui, né, nessa descrição. Um lugar escuro, fumacento, cheio de picos. A gente tem a imagem, né, de onde que eles estavam entrando. E ele pega e pergunta para o instrutor, né, olha, eu ignorava que existissem umas regiões assim entre a crosta e a nossa cidade espiritual, né? Aquele clima todo ali, ele não sabia que existia. Isso para mim é tudo novo. E pergunto para o Aniceto, né? Por que uma coisa tão surpreendente? Por que é isso aqui, né? E Aniceto sorri e responde: todo este mundo que vemos é continuação da Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos vendo igualmente tudo. Vamos refletir nesse parágrafo, nessa explicação do Aniceto. Tudo que vemos é continuação da Terra. Não é nada que não estivesse ali. Eles não estão. É uma visão real que eles estão tendo. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões desse vale, que eles estão lá para exercitar a visão espiritual deles. Eles não foram acrescidos com mais visão para essa viagem, para essa visita que eles iam fazer à cruz? Pois eles passaram pelo caminho justamente para que eles pudessem exercitar. É um local completamente, e pela descrição dele, um local parecendo um filme de terror, vamos colocar assim para ficar mais fácil a gente... Parecendo um filme, mas era o que eles estavam vendo com aquela visão exercitada. A gente, se estivesse lá, ia ver só uma paisagem sem enxergar tudo isso. Nós outros, e mesmo assim, o que eles estavam observando ainda não era tudo. Nós outros, observando agora alguma coisa, não estamos vendo tudo.
Estava vendo até um nível, que existem níveis mais profundos de visão que enxergaria muito mais coisa ali. Isso aí dá pra gente pensar, né? A gente não enxerga, né? A nossa visão ainda é muito restrita. A gente vê o que a gente quer. A gente vê aquilo que a gente conhece. A gente não consegue abrir ainda a nossa visão para ver nem o que a gente não conhece. A gente precisa, né? Igual no estudo, a gente tem necessidade de fazer uma comparação material para a gente conseguir visualizar, senão a gente nem enxerga a dimensão que a gente está trabalhando. Se a gente não materializar, a gente tem dificuldade. Aí a gente vê como que é restrito ainda o nosso olharzinho, né? A gente vê que aquelas, igual o animal que tem aquele protetor aqui para ver só em frente, a gente está desse jeito, assim, ó. A gente não consegue ainda ter uma ampliação de visão. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibração. A gente está com os tapa-olho, assim, ó, vendo só aqui, e ainda limitado pelo nosso conhecimento. Porque muitas vezes o limite do nosso conhecimento é o nosso obstáculo de visão. Porque o que a gente não conhece, a gente não quer acreditar que possa existir. A gente fala, não estou vendo nada, é só aquilo mesmo. A gente se limita, né? Aí, Aniceto continua descrevendo todo o conhecimento humano no sentido físico. Que a gente já conhece as medidas do Sol, da Terra, de Capela, as distâncias dos planetas. A gente já tem um monte de conhecimento nessa área, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, tanto dos planetas quanto da moléculazinha pequenininha. Lá nós já temos um conhecimento muito grande disso tudo. E a ciência está avançando cada vez mais. Mas todo esse trabalho ainda é serviço de identificar aspectos exteriores. Tudo que a ciência tem trabalhado é exteriormente, materialmente falando. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O que eles estavam enxergando ali? Uma dimensão mais profunda que os nossos olhos jamais viriam. Que eles tiveram um acréscimo de visão. Com a elevação espiritual, eles teriam um acréscimo maior ainda. Aniceto estaria vendo muito mais do que eles. Um espírito mais evoluído naquela mesma situação viria muito mais. À medida que nós vamos dilatando moralmente, dilatando o nosso conhecimento, nós vamos abrindo os nossos e conseguindo enxergar mais na mesma paisagem. Aquela mesma paisagem sendo vista cada vez mais profundo, mais intenso, vendo mais níveis daquela mesma dimensão. Outros mundos, dentro dos mundos... O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para se tornar perceptível. Não adianta a gente querer enxergar sem crescer moralmente. A diferença da visão espiritual está na moralidade. Quanto mais elevado o espírito, moralmente falando, maior a sua capacidade de visão. Senão a gente vai continuar olhando ali e vendo só a parede. Enquanto a gente não acender, nós vamos ver a parede, tem o revestimento até aqui e o cimento ali para cima. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos começar a ver muito mais coisas do que a nossa visão restrita aqui, que era o que estava acontecendo com eles naquele local, que foi esse o intuito
deles passarem por esse caminho e conseguirem enxergar, treinar, né? Eles estavam treinando essa visão. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre os nossos olhos. Não adianta a gente querer enxergar se a gente não evoluir. A gente só vai ter melhoramento da nossa visão. Nós só vamos conseguir tirar os nossos tapas assim, ó, a hora que a gente tiver evolução espiritual. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos grosseiros. É a lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Olha que interessante essa colocação. De que adianta a gente estar aqui e enxergar todas as dimensões que existem aqui, mesmo nesse ambiente, né? Vamos colocar, enxergar tudo que existe por trás desse ambiente. O que a gente vai fazer com isso se a gente não tiver nossa elevação moral? Ali eles estavam estudando, mas no nosso caso aqui, de que nos serviria? De mera curiosidade? A gente sabe que a providência divina não trabalha nesse sentido. Então nós só vamos enxergar quando nos for útil ver. A gente só vai observar quando for com proveito. Aí, nessa altura da viagem que eles estavam, o Aniceto silencia e o André Luiz começa a ver alguns vultos negros que pareciam fugir deles. E é nesse momento que o orientador pede para eles. Aí a gente vê a evolução, né? Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. A luz estava ofuscando os que estavam ali. Bastará que pensem com vigor nessa providência. Estamos atravessando extensa zona que se acolhem muitos desventurados. E não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Então, o que eles iam fazer nesse momento? Eles iam se apagar. Aquela luz que eles já começavam a perceber ali na escuridão, eles iriam diminuir para que não ofuscasse os que estavam ali. E André relata, né, que depois que ele obedeceu o conselho, o efeito foi imediato. E que depois disso, a excursão se tornou menos agradável, porque aí a penumbra estava maior, né? A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. E depois de algum tempo, eles chegam no posto de socorro, em um dos postos de socorro de Campos da Paz. Continua no próximo capítulo. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.